Olá, turma de avaliação de políticas públicas A. Esse vídeo corresponde à quarta e última parcela do nosso conteúdo teórico sobre estratégias quantitativas de avaliação. Na última aula, vocês se lembram, nós estávamos discutindo o que caracteriza, então, quais são os elementos distintivos de diferentes desenhos de pesquisa quantitativa. Nós falamos sobre atribuição aleatória ao tratamento, sobre se essa atribuição está sob comando do pesquisador, da pesquisadora ou não. Falamos de uma atribuição que pode ser considerada como ser aleatória e que caracteriza os experimentos naturais do tipo como ser. Falamos sobre dimensões de comparação, além da dimensão entre unidades ou entre grupos, formados por participantes que foram expostos à política e aqueles que não foram. Nós temos também a dimensão temporal, a comparação no tempo, que observa a variação do nosso y, da nossa variável de resultado pré e pós-tratamento. Então, considerando essas diferentes possibilidades de desenho, nós caracterizamos o que se chama de experimento natural verdadeiro, experimento natural como ser, quase experimento e o não experimento. O foco da aula de hoje é compartilhar com vocês, principalmente a intuição de diferentes especificações para desenho quase experimental, incluindo desenho do tipo como ser, então o desenho experimento natural como ser aleatório. Trataremos de uma variedade de desenhos, então regressão com descontinuidade, diferenças e indiferenças, efeitos fixos, sempre lembrando que quanto mais a gente se afasta do ideal do experimento com atribuição aleatória ao tratamento, ou seja, do experimento ou do experimento natural considerado verdadeiro, maiores vão ficando as premissas, a rigidez é maior das premissas para que inferências causais possam ser extraídas num contexto de dados observacionais. Daí esse slide que nos chama atenção. Os pressupostos para a produção de estimativas internamente válidas de um efeito causal vão ficando mais demandantes, mais fortes, à medida que nós nos afastamos do contexto experimental. Foi neste conteúdo específico que nós concluímos a aula anterior e agora, então, nos cabe apresentar estratégias de identificação de efeitos em desenhos quase experimentais. Como eu falava para vocês, essas estratégias são essencialmente especificações econométricas que se aproveitam de uma oportunidade de comparação entre grupos ou comparação no tempo, que se acredita é uma comparação válida, uma comparação que é capaz de informar sobre o efeito do tratamento, ou seja, o efeito da política. Lembrando que, para a estimação de efeitos causais, temos sempre a preocupação de evitar vieses, ou seja, de estimar sistematicamente o efeito para cima ou para baixo do efeito verdadeiro. E, para tanto, estamos buscando comparações em que a única diferença entre os grupos, ou a única diferença no tempo, seja a própria exposição ao tratamento. Essa é a comparação do tipo ideal. Nós vamos lidar com aproximações dessa situação através de diferentes, então, abordagens, diferentes especificações quase experimentais. Regressão com descontinuidade, também conhecida como RDD, Regression Discontinuity Design, variável instrumental, diferença em diferenças,
efeitos fixos e pareamento. Como vocês podem imaginar, a ordenação da validade interna desses diferentes desenhos não é exatamente dada a priori. Depende de quão bem o caso em particular que está sendo avaliado se enquadra nas premissas, nos requisitos de cada um desses desenhos. Porém, nós podemos dizer que os desenhos da regressão com descontinuidade, variável instrumental, são internamente mais válidos do que os desenhos com efeitos fixos e com pareamento. Então, aqui eu, de uma certa maneira, ouso, ordenar esses desenhos de uma maneira que reflita aproximadamente sua capacidade de eliminar fontes de vieses. Ou seja, a regressão com descontinuidade é mais robusta do que um simples pareamento. A ordenação entre esses extremos não é tão óbvia, Nem mesmo, por exemplo, a gente deve dizer com certeza que a regressão com descontinuidade é certamente uma abordagem superior à variável instrumental, exatamente porque depende do atendimento específico, no caso, na política que nós estamos avaliando, nossos dados, o contexto de implementação da política, depende da especificidade dos dados e do contexto, vai depender a validade interna do desenho. Então, nossa conversa, na sequência, vai apresentar a intuição de cada abordagem, seus requisitos, e eu vou falar muito brevemente sobre um exemplo ou outro, sendo que as apresentações de seminário na nossa disciplina cobrirão várias dessas abordagens e serão uma oportunidade para nós entendermos com muito mais detalhe, com muito mais cores e contexto, o que significa cada uma dessas abordagens. Começando então com regressão com descontinuidade ou RDD. Qual que é a intuição mais básica? Nós vamos comparar unidades próximas a um ponto de corte. Esse ponto de corte ele é definidor da elegibilidade ao tratamento. Como essas unidades estão muito próximas desse ponto de corte, nós vamos assumir que elas são parecidas, exceto pela exposição ao tratamento. Então, falando com um pouquinho mais de detalhe. E para a RDD é importante a gente já começar pelos requisitos, antes até da intuição, porque é um desenho que requer uma condição de atribuição ao tratamento bem específica. Então vamos lá, requisitos da regressão com descontinuidade. As unidades tratadas e não tratadas podem ser ordenadas ao longo de uma dimensão quantificável. Então, caso clássico, Bolsa Família. Bolsa Família tem um limite de renda para elegibilidade. Famílias com renda domiciliar per capita. Abaixo desse limite, se atenderem a outros requisitos, são elegíveis. Famílias com renda domiciliar per capita superior a um limite não são elegíveis ao Bolsa Família. Essa dimensão de elegibilidade, no caso do Bolsa Família e Renda, pode ser usada para computar um índice contínuo, ou seja, é a variável que nós usamos para ordenar os casos neste exemplo são as famílias, é uma variável contínua, renda domiciliar per capita. A elegibilidade ao tratamento é definida por um ponto de corte, comumente referido como cutoff, nessa running variable, nessa variável segundo a qual nós ordenamos as famílias. Ponto de corte é simplesmente o limite para a elegibilidade, o limite de renda, que torna uma família não elegível se estiver acima desse limite e elegível se estiver abaixo dele. O ponto de corte deve ser determinado exogenamente. O que isso quer dizer? Que as unidades, as famílias, nesse exemplo, não podem ser capazes de definir onde será o ponto de corte da intervenção. Então, o ponto de corte é dado para elas. E nem elas podem mudar seu status de forma proposital para se tornarem elegíveis ou não elegíveis. Ou seja, as famílias não escolhem o limite de renda
e elas não escolhem se vão declarar um limite, uma renda domiciliar per capita que está superior ou inferior ao limite de renda. Eu sei que na prática podemos questionar essa última afirmação e de fato é uma preocupação nos estudos relativos ao Bolsa Família e a transferências condicionadas de renda de uma maneira geral. Há maneiras de contornar esse problema da possível autosseleção das famílias no grupo de tratados ou não tratados, mas esse é um detalhe específico e que será discutido, é a essência do texto que usaremos para o seminário de regressão com descontinuidade. Então, nós teremos a oportunidade de aprofundar o entendimento dos requisitos para RDD, principalmente no que tange ao atendimento da exogeneidade da exposição ao tratamento. Então, para amarrar, vou ler aqui a intuição de regressão com descontinuidade. As unidades logo acima e logo abaixo do ponto de corte são parecidas entre si. O fato do limite de renda ser, vou colocar qualquer valor aqui, R$200, não torna as famílias que têm renda domiciliar per capita um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo, intrinsecamente, essencialmente, substantivamente diferentes. São famílias muito parecidas. Quem tem ali 190 a R$210 como renda domiciliar per capita são famílias que têm condições econômicas semelhantes, estão num grau de vulnerabilidade provavelmente semelhante, em particular no que se refere à vulnerabilidade econômica. Se isso for verdade, então se essas famílias logo abaixo, logo acima do ponto de corte forem semelhantes, nós podemos comparar esses dois grupos, Na vizinhança do cut-off, assume-se que a localização do cut-off é como se aleatória. Podia ser R$201 o limite de renda, podia ser 198. O fato de ser 200 é dado, é uma coisa definida exogenamente, as famílias não poderiam se colocar abaixo ou acima do ponto de corte, é um valor que elas não mudam. Se assumirmos então essa comparabilidade na vizinhança do ponto de corte, podemos proceder à comparação entre os resultados na dimensão de interesse, participação no mercado de trabalho, escolaridade dos filhos e assim por diante, daquelas famílias logo abaixo e logo acima do ponto de corte. Elas vão servir de grupo de tratamento e comparação. Um dos nossos seminários justamente vai analisar, a partir de RDD, efeitos do Bolsa Família na participação dos chefes de domicílio no mercado de trabalho. Vai se perguntar se o recebimento do Bolsa Família parece desestimular ou estimular a participação no mercado de trabalho. Então, teremos a oportunidade de nos aprofundarmos nesse estudo, que é um estudo curto e realmente muito potente para explicar a Bolsa Família e explicar regressão com descontinuidade. Temos aqui um outro exemplo sobre alinhamento partidário e demanda por transferências federais. É um trabalho do Fernando Meirelles, que se titulou doutor no nosso departamento, no nosso programa de pós-graduação há poucos anos e é um cientista de grande talento e produtividade que aplicou regressão com descontinuidade para investigar a solicitação de transferências voluntárias da União para os municípios. Então, se os municípios provocam essas transferências ou não e como o alinhamento partidário entre prefeito, prefeita e chefe do executivo, titular dos ministérios, pode alterar esse fluxo.
Muito bem. Passamos então à segunda abordagem, que é variável instrumental. Na variável instrumental, nós estamos buscando, como nas outras abordagens listadas aqui, vencer o risco de endogeneidade, vencer o risco de que nós calculemos mal o efeito de x sobre y por termos confundido x com alguma variável omitida. Vamos começar da intuição de variável instrumental. Vocês devem se lembrar desse diagrama, apresentamos lá no começo da discussão sobre estratégias quantitativas de avaliação. Nós temos, então, uma variação em x, uma variação em y e uma variação em z. Qual que é o nosso propósito? Definir o efeito da variação em x na variação em y. Nossa ameaça, por não considerarmos z, atribuirmos a x um efeito que é de z. Ou seja, calcularmos mal, calcularmos com viés o efeito de x sobre y. O que a variável instrumental faz é particionar, quebrar, dividir a variação de x em dois componentes. Nesse primeiro, a gente tem uma variação de x, um delta x, que é correlacionado com o delta z, né? Com a variável omitida, aquela que pode causar espuriedade na relação observada entre x e y, uma variável z que a gente não consegue, por alguma razão, incorporar ao modelo e ser capaz de controlar por ela, né? Calcular o efeito de x sobre y já controlando por z. Como nós não somos capazes de fazer isso, nós temos que buscar, então, um desenho de pesquisa que evite viés. E aí, a abordagem da variável instrumental o fará a partir dessa divisão. Variação de x que é correlacionada com z e variação de x que não é correlacionada com z. Se nós formos capazes de fazer essa divisão e se nós calcularmos a associação entre a parte de x que não é associada com z e y e ainda enxergarmos uma correlação, uma associação, então isso indica que existe uma ligação entre essas duas variáveis, uma ligação que não é fruto da correlação entre x e z. Uma ligação que é dx e y e que não seria contaminada pela variação de z. Afinal, nós não calculamos a variação, não calculamos essa correlação. Quando eu falo correlação aqui, é importante lembrar, né? Posso me referir a correlação de Pearson, coeficiente de correlação mais comum que a gente aprende em diversos cursos, diversas disciplinas no curso de gestão, mas eu estou usando o termo correlação como sinônimo de associação, no sentido de qualquer medida de associação empírica entre duas variáveis. Pode ser a correlação de Pearson ou pode ser, como comumente um coeficiente de regressão, um beta-chapéu, tá? Então, a historinha, vou repetir, sermos capazes de identificar uma parte da variação de x que é independente de z, e se ainda observarmos uma associação entre essa parte independente de z e y, nós temos confiança, ganhamos confiança de que x realmente seja um fator causal de y. Certeza mesmo não temos, porque, lembra, poderia ter uma outra variável omitida, por exemplo, R, né, que se correlaciona com x, se correlaciona com y e que não conseguimos controlar no nosso modelo, não conseguimos incluí-la, considerá-la, e que poderia ser uma fonte de viés na estimativa de associação entre x e y. Agora vamos, então, ler os requisitos para a variável instrumental com um pouco mais de calma.
para fixarmos bem esse processo de substituirmos x por uma outra variável, que é a variável instrumental, e que será capaz de nos oferecer uma medida, uma representação da variação de x que é independente da variação de z. Muito bem. Então, quais são os requisitos? Para que a gente aplique variável instrumental, a gente tem que encontrar uma proxy para o tratamento, uma variável que se aproxime à exposição do tratamento, mas não é o tratamento, ou seja, uma proxy para x, que atenda às seguintes condições. É relevante e é exógena. Relevante quer dizer que essa variável instrumental, ela deve se correlacionar com a participação ao tratamento, então deve afetar a probabilidade das unidades serem tratadas. E ela deve ser exógena. Ela afeta o resultado de Y apenas através do tratamento que estamos interessados em avaliar. Ou seja, essa variável instrumental que a gente está considerando, ela tem que ser bastante correlacionada com X e tem que ser correlacionada com Y apenas através da correlação que X tem com Y. Não pode ter uma correlação direta com Y. Vamos ver um exemplo para clarificar esses requisitos. Muito bem. Tem aqui um vídeo bem interessante do Causal Inference Bootcamp. É uma playlist produzida por pesquisadores da Universidade de North Carolina. Agora eu tô bem na dúvida se é North Carolina ou Duke. Daqui a pouco eu confirmo para vocês. Mas é no estado de North Carolina. Duke também fica lá. E aí, qual que é a historinha? Né? É um cenário aí bem didático para variável instrumental. Nosso objetivo é determinar o efeito da escolaridade no rendimento do trabalho. Né? Já comentamos sobre isso em aulas anteriores. Queremos saber quanto que um ano adicional de escolaridade ou quanto ir para a faculdade, ter algum ensino superior, afeta o seu rendimento do trabalho. Mas se a gente olhar apenas a correlação entre anos de escolaridade e rendimento do trabalho, nós podemos nos enganar, porque as pessoas se autoselecionam na escolaridade, né? Estudar mais ou menos depende de uma série de fatores, inclusive do nosso desejo, inclusive das condições socioeconômicas em que nós crescemos. Né? Então, simplesmente olhar correlação entre anos de escolaridade e rendimento do trabalho poderia gerar uma estimativa enviesada do efeito da escolaridade. Porque, por exemplo, o local onde nós moramos, contexto socioeconômico, se associa com os anos de escolaridade, nossos X, mas também se associa com as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e com o rendimento pago pelo trabalho. Então, com Y, a gente tem uma variável omitida, que seria local de moradia, que se correlaciona com X e com Y. Ou escolaridade dos pais. Alguma medida de condição socioeconômica da família, de prestígio da ocupação dos pais. Tudo isso poderia afetar tanto o nosso nível de escolaridade quanto o tipo de trabalho ao qual nós temos acesso. Como resolver esse problema, então? Bom, a gente pode pensar que anos de escolaridade são afetados pela nossa habilidade inata, por todos esses outros fatores, e que esses fatores omitidos, ou seja, que não são incluídos numa correlação de anos de escolaridade com rendimento, também afetam o Y, o rendimento.
Nesse exemplo, o foco é evitar viés em função de não ter considerado a habilidade nata do indivíduo, aquele talento para tarefas analíticas, talento para acompanhar as atividades da escola, que se correlaciona, como a gente já falou, com o rendimento no mercado de trabalho. A gente pode pensar numa variável instrumental que é muito correlacionada com se o indivíduo foi ou não para a faculdade, mas que não se correlaciona com a variável omitida que é habilidade inata, tá? Qual variável é essa? É a distância até a faculdade mais próxima. Então, distância até a faculdade mais próxima é uma variável que se correlaciona com ter ido para a faculdade ou não, porque tem uma questão logística, uma questão de custo de moradia, etc. Mas onde você mora, enquanto está lá no ensino médio, não deve se correlacionar com as suas habilidades, né? Porque essas habilidades, a gente não está falando de habilidades que são desenvolvidas através da escolaridade ou do estímulo do meio. Estamos falando de habilidades natas. Então, sua inclinação natural para ter um desempenho alto, excelente em atividades analíticas. Estou definindo dessa maneira. Isso é definido aleatoriamente na população, independente de onde nascemos ou fomos criados. Portanto, a gente pode usar, olha só, a distância da casa do estudante de ensino médio até a faculdade como um instrumento para anos de escolaridade ou um instrumento para exposição ao ensino superior quando nós estivermos calculando o efeito do ensino superior no salário. E esse instrumento é bom para quê? É bom para a gente não confundir exposição ao ensino superior com habilidades natas. E aí, voltando aqui aos requisitos, então, distância até a faculdade, distância física da sua casa à faculdade, e ter frequentado a faculdade são variáveis correlacionadas, atendendo ao requisito da relevância. Distância da sua casa até a faculdade e talento, essas habilidades natas, não são correlacionadas entre si, exceto pela via de que, se eu moro mais perto da faculdade, aumenta a minha chance de ir para o ensino superior. Eu vou repetir porque eu acho que ficou meio confusa a minha explicação, eu acho que eu troquei algumas palavras. Então, eu vou repetir a análise da exogeneidade nesse exemplo. Qual é o nosso instrumento? Distância até a faculdade. Esse instrumento, ele é um instrumento com exogeneidade no sentido de que não visualizamos uma causa, uma relação causal entre distância da minha casa até a faculdade e rendimento do trabalho, exceto pela ligação entre a distância da minha casa e ter ido para a faculdade. Então, o instrumento afeta o Y apenas através do tratamento que queremos analisar, né? Aquele tratamento que estamos interessados em avaliar. É discutível, né, gente? Porque se eu moro longe da faculdade, talvez as minhas opções de inserção no mercado de trabalho não sejam tão variadas quanto aquelas de pessoas que moram perto de uma faculdade. Tem que avaliar caso a caso para saber, caso a caso quero dizer, cada situação de avaliação, cada geografia que a gente está analisando, para saber se esse requisito de exogeneidade se sustenta. Há um exemplo muito famoso sobre variável instrumental, que tem a ver com a inclinação dos rios, acho que vale a pena comentar.
é o seguinte: a Esther Duflo e Roine Pandi escreveram um artigo avaliando impacto da construção de represas em localidades da Índia. Então, elas queriam saber se construir represa traz desenvolvimento. É represa para água, né? Então, para melhorar o acesso à água. Se construir represa trazia uma melhoria no desenvolvimento econômico das localidades. Qual que é o problema? Não dá só para analisar tem represa, não tem represa e ver o nível de desenvolvimento, porque a própria localização da represa é uma decisão que envolve fatores políticos, mobilização da comunidade, fatores econômicos que podem afetar o desenvolvimento econômico futuro. Então, se o nosso X tem ou não tem represa e o Y, digamos que seja um PIB per capita da comunidade, só calcular essa associação entre ter represa e PIB poderia ser muito enganoso, já que tanto a localização das represas quanto o desenvolvimento econômico são afetados por, como eu estava dizendo, né, a existência de lideranças políticas, o envolvimento da comunidade nessa decisão e assim por diante. Então, para contornar esse risco de viés, as autoras decidiram usar uma variável instrumental. Em vez de analisar a associação entre represa e desenvolvimento econômico, elas vão analisar a associação entre o gradiente do rio perto daquela vila, e o desenvolvimento econômico. Por quê? Porque o gradiente do rio tem que ser de um certo grau que permita a construção da represa, né? Não é todo lugar, não é todo pedaço, trecho de rio que é adequado para uma represa. E onde estão as regiões adequadas, tecnicamente adequadas, topograficamente adequadas, é algo aleatório, né? Ninguém de nós decide como é o formato do rio perto da nossa casa. Mas essa viabilidade técnica, adequação técnica do rio para a construção de represa é altamente correlacionada com existir represa. Então, a gente troca exposição ao tratamento, que é represa, por uma variável instrumental, que é gradiente do rio. Essa instrumental e o X estão super correlacionados. Porém, não temos razão para acreditar que haja uma associação entre gradiente do rio em si, independente de ter represa ou não, só o gradiente do rio, e o desenvolvimento econômico. Em função dessa minha última afirmação, atende-se ao requisito da exogeneidade. Então, uma variável instrumental muito engenhosa. Tá? Muito bem, chegamos à diferença em diferenças. Na diferença em diferenças, nós temos uma comparação antes e depois com o grupo não tratado. E a essência desse desenho é que nós assumimos que a trajetória do grupo não tratado, ou seja, uma trajetória de alta ou de queda, seria uma boa representação da trajetória do grupo tratado se este não tivesse sido tratado. Ou seja, nós usamos a variação no tempo de um grupo de comparação, então a variação no tempo de uma variável y num grupo de comparação, e projetamos essa trajetória do grupo de comparação, ou seja, um aumento de 10% entre anos 1 e 2. Como se fosse o nosso contrafactual para o grupo que foi tratado. Vejamos. Vamos começar aqui pelos requisitos. Então, para diferença em diferenças, nós precisamos de dados longitudinais, incluindo pré e pós-teste. Quando eu falo pré e pós-teste, eu quero dizer dado antes e dado depois da política.
da exposição ao tratamento. Longitudinais, vocês já sabem, são dados que observam uma unidade mais de uma vez. Temos também como requisito a existência de um grupo de comparação para o qual se espera que a evolução de Y seria igual à evolução de Y no grupo de tratamento se o grupo de tratamento não tivesse sido tratado. E é importante a gente destacar que esse requisito de comparação entre os grupos é um requisito que foca na trajetória, não no nível. É isso que está nessa nota aqui, ó. Atenção, não se trata da existência de um grupo de comparação que seja igual ao grupo de tratamento, ou seja, que tenha o mesmo nível, que comece com o mesmo nível. Vou usar o exemplo do Fica Vivo, né? Fica Vivo, então, é um programa para combater homicídios de jovens em comunidades vulneráveis. Quando a gente procura um grupo de comparação para o Fica Vivo, não necessariamente esse grupo de comparação tem que ter o mesmo nível de homicídios antes do tratamento. O que importa é que a gente acredita que a trajetória do grupo de comparação, alta, baixa, estabilidade, seja uma boa representação para o contrafactual do grupo de tratamento. Então, vou ler aqui, ó. Não se trata da existência de um grupo de comparação igual em nível ao grupo de tratamento, mas de um grupo de comparação com trajetória que ofereça um contrafactual plausível para o grupo de tratamento. A abordagem da diferença em diferenças faz o que o nome sugere. Olha só, essa é uma passagem de Gettler e coautores, aquele manual do Banco Mundial que eu sempre menciono para vocês. Ela combina duas estimativas falsas do contrafactual, comparações antes e depois e comparação entre aqueles que optam por se inscrever e aqueles que optam por não se inscrever, optam ou são expostos ao tratamento por outra razão. Então, você combina duas estimativas falsas do contrafactual para produzir uma melhor estimativa do contrafactual. Que é isso? É algo que se relaciona com o nome, como Gettler e coautores estão falando. Diferença em diferenças. Isso quer dizer que eu tenho pelo menos duas diferenças e aí eu tiro a diferença entre as diferenças. Verdade, é isso mesmo. Vamos ver agora que diferenças são essas exatamente. A diferença depois e antes do tratamento. Vou lá no grupo que é o nosso grupo de tratamento, ou seja, a região que recebeu o piloto do Fica Vivo, e vou calcular o nível de homicídios depois do Fica Vivo, menos o nível de homicídios antes do Fica Vivo, só naquele grupo tratado. Com essa continha, com essa primeira diferença aqui, eu estou eliminando fatores que são constantes no tempo, mas variam entre grupos. Pois eu comparo um grupo com ele mesmo. Então, lembra que eu falei para vocês, olha, os grupos não precisam ser iguais em nível? Tá? Vai que o piloto tinha muito mais homicídio que a região que recebeu o piloto do Fica Vivo tinha mais homicídio do que o grupo de comparação que a gente está propondo. A gente tem que dar conta dessa diferença inicial entre os grupos. Como fazemos? Tiramos diferenças antes e depois do tratamento para cada grupo. Então, eu vou ter lá um delta de homicídio para o grupo de tratamento, um delta de homicídio para grupo de comparação. Agora, eu vou tirar a diferença entre esses deltas. Os deltas temporais, ou seja, os deltas antes e depois. Dessa maneira, eu vou eliminar confounders, ou seja, fontes de viés, Zs, que variam no tempo, mas que afetam os dois grupos igualmente. A exemplo das condições ambientais. Então, vamos dizer que houve uma redução de homicídios de 20 pontos no grupo tratado e 10 pontos no grupo não tratado. Quando eu calculo a diferença entre deltas, eu estou identificando um efeito do Fica Vivo, que é uma redução de 10 pontos. Isso é importante porque o grupo não tratado reduziu 10, o grupo tratado reduziu 20. Se eu não comparo os grupos, eu vou sair acreditando, a partir de uma comparação
depois menos antes no grupo de tratamento, que todos aqueles 20 pontos de redução de homicídios são atribuíveis ao ficar vivo. Quando, na verdade, a criminalidade estava diminuindo em regiões onde não tinha ficar vivo. Então, não é todo aquele 20% que deve ser considerado, 20 pontos ou 20%, depende de como foi definido. Não é todo aquele volume de variação no tempo no grupo tratado que deve ser atribuído ao tratamento. E para poder separar o efeito do ficar vivo de variações que independem do ficar vivo, tem a ver com questões contextuais que afetam o grupo de tratamento e o grupo de comparação. Por exemplo, um aquecimento do mercado de trabalho na cidade inteira, oferecendo melhores oportunidades de inserção profissional para os jovens. Né? Isso pode afetar homicídios e afeta não só os homicídios do grupo de comparação, mas também no de tratamento. É quando eu tiro essa segunda diferença que consigo eliminar os fatores contextuais e melhor calcular o efeito do programa. Além do exemplo do Fica Vivo, nós teremos no seminário a apresentação de um texto sobre a Lei Maria da Penha, buscando determinar qual é a efetividade da lei para a redução de homicídios de mulheres dentro de seu domicílio e que o faz a partir de um desenho de diferença em diferenças. Deixo aqui também um outro exemplo para quem se interessar, um exemplo sobre o efeito de ataques terroristas nas eleições democráticas. Está tentando determinar se a resposta ao ataque terrorista é um voto mais conservador. E o faz com base no exemplo espanhol, onde em 2004 houve um ataque terrorista em Madrid e no momento daquele ataque estava transcorrendo eleições para o legislativo. Então foi possível aproveitar o caráter exógeno do ataque terrorista e determinar se a distribuição de votos de quem tinha votado antes e votado depois era diferente. Frequentemente, o desenho de diferença em diferenças é combinado com algum tipo de pareamento. Pareamento é quando nós buscamos unidades para serem pareadas com as unidades tratadas, de modo a construir um grupo de comparação mais comparável possível com o grupo de tratamento. A essência do pareamento é nós acreditarmos que aquelas variáveis que a gente enxerga sobre as nossas unidades, as características dos indivíduos ou das regiões, depende qual é a unidade, né? Mas vamos falar de indivíduos que é mais intuitivo. Que as características das pessoas que nós enxergamos nos dão uma visão muito boa de tudo aquilo que poderia afetar a resposta, ou seja, poderiam afetar a Y e potencialmente estaria correlacionado com X. Então, no pareamento, a gente acredita na ignorabilidade condicional. Ignorabilidade condicional é o que acontece quando a comparação de pares de unidades tratada e não tratada é legítima, é uma comparação que permite uma inferência em função de nós termos levado em conta o que nós conhecemos sobre aquelas unidades e temos construído um grupo de comparação que é bem parecido no que observamos com o grupo de tratamento. De tal sorte que, se observarmos uma diferença entre os grupos, não seria fruto de uma variável Z omitida correlacionada com X e com Y, seria fruto do tratamento. Eu vou deixar os requisitos para o pareamento
para leitura de vocês. Eu acho que vai fazer mais sentido quando nós estivermos discutindo em sala o exemplo do Fica Vivo, que tem pareamento, né? Toda a essência do pareamento está nessa crença de que aquele conjunto de variáveis que nós conseguimos observar sobre as unidades é um conjunto completo o suficiente, de tal forma que quando nós montamos um grupo de comparação com base nas características observáveis, nós eliminamos as fontes de viés e conseguimos montar um grupo de comparação que tenha um bom tamanho, né? Que não seja mínimo. Então, intuitivamente, criamos o melhor grupo de comparação possível com base nas características observáveis, identificando no conjunto de unidades não tratadas aquelas que mais se parecem com as tratadas. E aí nós estimamos o impacto do tratamento com base na amostra pareada. A amostra pareada é essa, em que você tem pares de observações, uma tratada e uma não tratada. Nós vamos calcular o efeito do tratamento a partir de uma média dessas diferenças entre as unidades de cada par. Aqui o exemplo do Fica Vivo, que talvez seja o exemplo do Fica Vivo e a avaliação do Bolsa Família, a partir de entrevistas, creio que sejam as avaliações que eu mais comentei no semestre, mas são muito didáticas mesmo e valem a pena, eu acho, né? Valem a pena essa visibilidade toda. Então, o exemplo do Fica Vivo, a avaliação econômica do Fica Vivo, realizada por Betânia Peixoto em 2008, é uma aplicação de diferença em diferenças com pareamento para calcular o efeito do Fica Vivo na taxa de mortalidade, nos homicídios em particular. Aqui é um outro exemplo de aplicação de pareamento para calcular efeito das cotas na Universidade Federal de Viçosa. Essencialmente, os autores estão interessados em saber se cotistas e não cotistas apresentam uma trajetória acadêmica diferente. E para isso, eles aplicam pareamento para identificar entre não cotistas indivíduos com perfil socioeconômico, escolar, bem parecido com os de cotistas, e aí sim promover a comparação entre os grupos pareados. Nosso último tópico, a abordagem quase experimental de efeitos fixos. Efeitos fixos guardam alguma semelhança com diferença em diferenças, porém nos efeitos fixos nós não temos um grupo que foi tratado e um grupo que não foi tratado, né? Nós temos graus diferentes de tratamento e buscamos, a partir dessa variação no nível de tratamento, identificar esse efeito do tratamento. Vamos falar um pouquinho mais. Para efeitos fixos, nós precisamos de dados longitudinais, da mesma forma que precisamos de dados longitudinais para diferença em diferenças. Então, nós precisamos de dados longitudinais para múltiplas unidades observadas, pelo menos 2 medições por unidade, ou seja, uma medição antes e uma medição depois. Idealmente, nós queremos dados de painel, ou seja, as mesmas unidades observadas ao longo do tempo. Mas podemos usar dados de corte transversal empilhado. O que é isso? Existe um exemplo de efeitos fixos para estudar o conteúdo das novelas, se o conteúdo das novelas e da programação na TV afeta a probabilidade de suicídio, né? Então, os autores utilizaram informação sobre suicídio ao nível das unidades da Federação dos Estados Brasileiros e em diversos momentos no tempo, sendo que para cada momento observado, eles associaram um nível de uma categoria sobre esse conteúdo que estava passando na TV. Né? Houve uma análise de conteúdos
transmitidos na TV para determinar se seriam conteúdos com mais drama, com situações extremas, com tristeza, com morte, com terrorismo, com fatores que poderiam levar indivíduos na condição já de alguma dificuldade, alguma vulnerabilidade a tirarem a própria vida. Então não é que tem um grupo tratado, o grupo que assistiu televisão e o grupo não tratado, ou o grupo que assistiu televisão no dia que teve um grande evento catastrófico de proporção mundial. Não é isso. Você tem ali vários conteúdos com diferentes níveis de, eu vou colocar, de drama, ou de tragédia, ou de catástrofe, né? Que vão variando ao longo do tempo. E você tem também nos estados diferentes níveis iniciais de suicídio. A ideia é, a partir dessa observação de múltiplas unidades, ou seja, mais de um estado, e múltiplos pontos no tempo, mais de uma observação para cada estado, determinar se as variações no conteúdo televisivo se associam com variações na taxa de suicídio. E por que eu estou referenciando esse exemplo? É um texto para discussão do IPEA de alguns anos atrás. Por que eu estou referenciando esse exemplo? Porque o tema é suicídio, né? A gente não consegue observar as mesmas pessoas ao longo do tempo. Para aquelas que faleceram, não há uma observação posterior. Então, não se trata de um painel exatamente, se trata de dados transversais empilhados. Você vai somando dados de corte transversal, que são aqueles dados que se referem a múltiplas unidades no ponto do tempo, e você vai somando ondas de dados de corte transversal, que não se refere exatamente à mesma composição demográfica dos estados, porque o tempo passou, pessoas nasceram, pessoas faleceram, mas representam aquele estado. Para efeitos fixos, nós precisamos de fatores explicativos variantes no tempo e entre as unidades. Fatores explicativos são são variáveis X, elas podem ser o nosso X de interesse, nesse caso é o conteúdo televisivo, ou podem ser X controle, né? Variáveis que a gente põe na equação, põe no nosso modelo de avaliação, mas não são foco, elas estão ali apenas para nos ajudar a identificar melhor o efeito do tratamento, da variável explicativa de interesse. Se esses fatores explicativos forem constantes no tempo, ou seja, não variarem, eles não vão ser úteis para a gente. Né? É como se eles fossem absorvidos pela constante na equação. E os fatores explicativos invariantes entre unidades serão absorvidos pelos efeitos fixos de tempo. Aqui está um detalhe talvez técnico demais para o nível da nossa discussão, mas o ponto é o seguinte: a sua variável explicativa, em particular a explicativa de interesse, ela tem que variar no tempo e tem que variar entre as unidades. Caso contrário, não vai dar para apurar o efeito dessa variável no nosso Y. Porque se essa variável explicativa não variar no tempo, ou seja, ela difere entre estados, no caso do suicídio, mas não difere no tempo, é sempre o mesmo valor para toda a nossa amostra, então Minas Gerais tem sempre o mesmo valor, Santa Catarina sempre o mesmo valor e assim por diante, ela não nos servirá para calcular seu efeito. Da mesma forma que variáveis que mudam no tempo, mas mudam na mesma intensidade para todos os estados, também serão inúteis para cálculos de efeitos causais a partir de efeitos fixos, tá? Então, acho que a mensagem principal nós temos que ter dados longitudinais para múltiplas unidades e a nossa variável de interesse tem que variar entre unidades e no tempo,
Unidades seriam os estados, no exemplo do suicídio, e no tempo, nas ondas de observação. O que efeitos fixos nos dão é a possibilidade de controlar por algumas variáveis omitidas para as quais a gente não tem dados, mas a gente acredita que elas poderiam impactar o Y. Então, pode ter alguma coisa sobre a cultura, a distribuição de afiliação religiosa, que varia entre estados, que se correlaciona com o tipo de conteúdo televisivo que é disponível em cada estado e que afeta a probabilidade de suicídio. Se esse for o caso, a gente está diante de um risco de viés, né? Confundir efeito do conteúdo televisivo com o efeito de questões culturais ou religiosas entre as unidades da federação. Efeitos fixos vão nos ajudar a controlar por variáveis que a gente não tem dados, mas que se associam com os municípios, com os estados, nesse exemplo, né? Variáveis que são próprias daquele estado, elas são constantes no tempo, mas variam entre estados, ou variáveis que variam no tempo, mas variam igualmente para todos os estados. Eu reconheço que essa conversa pode ficar um pouco abstrata demais. Queria avisar vocês que em avaliação B, a maior parte do semestre será dedicada a entender e saber calcular efeitos causais a partir desses desenhos de pesquisa quase experimental. Então, vocês terão pelo menos um semestre de dedicação a esses tópicos, né? Meu papel aqui nessa parte final de avaliação A é muito mais de gerar uma consciência, né? Uma ciência de que esses modelos quase experimentais existem e tentar transmitir a intuição de cada um. Para o que eu acho que os seminários nos farão um grande serviço, né? Geralmente nos seminários fica muito mais patente a possibilidade de inferência causal pelos desenhos quase experimentais e seus limites. Os nossos slides têm alguns outros tópicos de reflexão que estão ali no final da nossa leitura de Paulo Januzzi, falando sobre desenho experimental versus não experimental, pesquisa quali versus quant. Eu deixo para vocês lerem por conta própria algumas passagens aqui selecionadas. Muito bem. Então, nossa aula fica por aqui. Agradeço demais a paciência e estou à disposição de vocês, tanto para a preparação dos seminários, quanto para tirar dúvidas sobre o conteúdo. Tá ok? Um abraço, muito obrigada, até mais.